Reflexão do dia, Efésios 2. São muitos os momentos nos quais encontramos nas epístolas a clara mensagem do Evangelho, salvação pela graça, salvação por meio da fé. Na carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, é um verdadeiro tratado em que isto é explicado de forma minuciosa. Mas é nesse capítulo 2 da carta aos Efésios que alguns versículos resumem com exatidão e com precisão a essência da mensagem da salvação como um presente de Deus, como dádiva de Deus, salvação da qual nós nos aproximamos por meio da fé. Em alguns versículos desse capítulo encontramos o papel exato da graça, da fé, das obras e a relação desses elementos com a salvação. A partir do versículo 8 do capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes estabeleceu, para que andássemos nelas. Perceba que muito claramente nós encontramos a salvação como aquilo que Deus nos proporciona e os elementos que fazem parte desse processo vão surgindo no texto. O apóstolo Paulo fala da graça e lembra que essa salvação é fruto da graça de Deus, algo que nós não merecemos. Exatamente o que ele diz lá em Romanos 6, versículo 23, quando diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação, portanto, é dádiva, é presente de Deus, é algo que nós não merecemos. Mas de que maneira temos acesso a isto? É quando ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. É através da fé que nós temos acesso a isso. Aliás, a mesma coisa que é dita também em Romanos, só no capítulo 5. É pela fé que temos acesso a esta graça. É crendo em Cristo que somos salvos, como ele mesmo diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, como João repete em sua primeira epístola. A verdade é que a graça da salvação é alcançada por meio da fé. O texto ainda lembra que essa salvação não é conquista nossa. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E isto lança luz sobre um outro detalhe. Sempre fomos tentados a achar que a salvação poderia ser conquistada, adquirida ou merecida através das boas obras. Aliás, em todas as religiões do mundo, há frequentemente uma proposta de boas obras como forma de alcançar a salvação. Um conceito de meritocracia. Não é verdade em relação ao Evangelho de Cristo. Neste Evangelho, a salvação não vem das obras. Nós não temos de que nos gloriar. E qual então o papel das boas obras? Elas não fariam parte da vida cristã? O próprio Tiago não lembra que as obras são uma forma de manifestação da fé? O versículo 10, então, explica que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, embora as boas obras não sirvam de meio para alcançarmos a salvação, as boas obras surgirão como fruto da salvação operada por Cristo em nós. Pela fé, temos acesso à graça da salvação e, uma vez transformados, o nosso agir refletirá esta salvação que alcançamos em Cristo. Amém.